Do nada, né? Do nada a gente aparece aqui, de repente, de uma hora pra outra, tô aqui comendo panetone. Assim, os restinhos, né, dele. Eu amo panetone, nossa. A minha época favorita do ano é dezembro. Não adianta. Vim aqui, né, pra conversar com vocês um pouquinho. Tentar, de alguma maneira, movimentar esse canal. E eu tava pensando, o que eu posso compartilhar? Né? Já que eu tô assim, né, plena com essa maquiagem. Mas não é, gente. Eu tava fazendo um tutorial de maquiagem que eu vi na internet. Vi assim, né, rolando o feed. E eu gostei, eu falei assim, olha só, o que eu consigo? E aí eu consegui, e aí eu tô aqui, ó, vivendo a vida de dona de casa maquiada, né? Mas agora, de verdade, queria compartilhar algo com vocês. Eu tenho sentido muito, né, na minha maternidade, assim, no meu maternar, e é algo que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu tive um parto normal, né, sem analgesia. Posso dizer que eu fui privilegiada, porque eu não senti dor absolutamente em nenhum momento. Mas enfim, esse vídeo não é sobre relato de parto, mas só para dizer para vocês que eu passei pelo parto normal e eu passei pelo puerpério, momentos muito difíceis no começo ali do pós-parto, mas o que eu falo muito para as pessoas é que a parte mais difícil não é em si, né, o parto ou a gravidez, né, a gestação, ou aqueles primeiros dias, né, que a gente tem aquela dificuldade com o seio na hora de amamentar. A parte mais difícil não são essas coisas. A parte mais difícil é a educação. Quando a gente precisa educar, sabe? E o Davi, ele tem 1 ano e 3 meses ainda, né? Mas a gente precisa ser muito intencional na educação. Eu falo sempre que essa é a parte mais difícil, porque o educar exige muito da mãe, né? Porque é toda hora você precisando falar, né? Precisando repreender, precisando falar não, né? Como ele é bebê, ele tá numa fase muito ativa, muito, sabe, de explorar, de querer saber das coisas e mexer e tudo mais. Claro que tem coisas que ele mexe que eu não ligo, assim, absolutamente, assim, zero preocupação, porque eu sei que é uma coisa que não vai machucar, que não vai acontecer nada. Mas tem situações em que ele vai ali e mexe em alguma coisa e aí não pode naquilo, aí você vai lá e fala não, e aí é aquela fase, né, o não, ele já causa aquele impacto, né? E aí chora, grita, e aí vai lá de novo, e aí é de novo, não pode, vai lá, tira a mão. Então, essa, com certeza, é a parte mais difícil, a parte mais difícil da maternidade. Não pense em você que está grávida aí, de primeira viagem, né? Eu fui mãe de primeira viagem, ele é meu primeiro filho, né? Meu único filho no momento. Mas não pense você que o parto vai ser difícil, o puerpério vai ser difícil, porque tudo isso vai passar. Vai passar. Aquele turbilhão de coisas do começo, eles passam. O difícil é educar, porque educar você educar pra vida inteira. E é assim, pra sempre. É pra sempre, é o caráter de um ser que você está formando. Então, eu sou muito intencional, sabe? Porque eu me preocupo muito com essa parte e me preocupo também em levar o coração dele para Cristo, mesmo ele sendo um bebê, mesmo ele sendo uma criança. Então, essas coisas, elas exigem muito da gente. Se você tá passando por algum momento aí de não saber mais o que fazer. Opa, ela acordou meu filho. Como eu estava falando, né, o Davi tem 1 ano e 3 meses. Então, eu sei que ainda, mais pra frente ainda vai ter muitas fases, né?
Ele vai passar por muitas fases ainda, né? Muita coisa vai acontecer no seu desenvolvimento emocional. Mas o que eu quero dizer pra você, mãe, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Olha, sem Deus a gente não consegue. Sério, todos os dias aqui em casa Senhor, me ajuda. Deus me ajuda. É difícil educar mesmo, né? Não é uma tarefa fácil, né? Se fosse fácil, teria uma receita, né, já pronta, né? Mas não tem, gente, não tem, né? A gente precisa ser firme, a gente precisa falar não quando é preciso, a gente precisa repreender e a gente precisa colocar limites. Então, assim, é todo dia. E é uma coisa, assim, que eu faço várias vezes no dia. Várias vezes no dia. Não é assim, fiz hoje e amanhã, nossa, ele vai acordar super obediente, ele não vai fazer aquilo que eu falei. Não, gente, amanhã ele vai acordar e ele vai acordar e vai fazer aquilo. Se hoje ele fez 5 vezes, amanhã ele vai fazer 10 vezes. É assim, até uma hora que vai aprender. Que o desenvolvimento emocional, ele vai começar a fluir ali, né? Ele vai começar a entender, a aprender. E aí não vai fazer mais, mas isso leva constância, constância da mãe, do pai, né? Conselho pra você, se agarre em Deus. Se agarre em Deus. Fecha o olho, respira, ora, fala pra Deus, Deus me ajuda a ser uma mãe melhor. Isso é a minha oração diária aqui em casa. Tá comendo meio leve. Ó, tá vendo? Isso. E agora ele não quer comer eu dando, ele quer comer sozinho. E só pra gente finalizar essa conversa, eu separei aqui um versículo, né? Pra deixar de meditação pra vocês. Salmos 32, versículo 8. Eu o guiarei pelo melhor caminho, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Bom, com esse versículo eu quero finalizar, né, nossa conversa. E entenda isso, o Senhor, Ele tem os melhores conselhos. O Senhor, Ele sabe muito bem cuidar da gente. E se Ele sabe cuidar da gente, Ele vai ensinar como a gente deve cuidar dos nossos filhos, né? Ore sempre a Deus, peça sempre sabedoria, peça sempre entendimento da parte do Senhor. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, né? Ele é poderoso para nos dar e para nos ajudar. Bom, esse foi o vídeo, né? Espero que ele tenha abençoado a sua vida, edificado você de alguma forma. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Vamos ver se eu consigo movimentar esse canal de novo, né? E se eu conseguir, eu quero trazer temas assim, em que a gente possa conversar, tá bom? Que Deus te abençoe.